Bem, vamos tentar resolver alguns problemas que fazem uso das leis do movimento, resolver alguns problemas de dinâmica. A gente parte primeiro com os problemas de partículas em equilíbrio. Vou começar pelos problemas que a gente tem em partículas em equilíbrio. Bem, uma partícula em equilíbrio ela vai acontecer de uma partícula estar em equilíbrio quando não tiver nenhuma força atuando sobre ela ou quando a soma de todas as forças dá igual a zero. Bem, o primeiro exemplo que a gente tem, está aqui representado na figura, é um carro. Ele deu a massa desse carro, que é 1.130 quilogramas. O que mais que ele nos deu de informação? Está seguro por um cabo leve sobre uma rampa muito lisa, né? Então não tem atrito. Isso aqui também é importante. Como ilustrado na figura aqui ao lado. Tá? O cabo forma um ângulo de 31 graus sobre a superfície da rampa e a rampa ergue-se a 25 graus, como está representado assim aqui acima da horizontal. Aí ele quer que primeiramente a gente desenhe um diagrama de corpo livre, depois a gente acha a tensão no cabo para manter o carro suspenso, né? E com que intensidade a superfície da rampa empurra o carro. Tá, então para a gente entender a situação física aqui, o carro ele tá sobre uma rampa, o cabo tá segurando ele, então ele não está acelerando nem para cima nem para baixo, significa que a resultante força é igual a zero, a gente tem um problema de equilíbrio. E que a gente tem a força do cabo exercida aqui, a gente tem a força de contato devido à superfície, né, que é normal à superfície, e temos ainda a força-peso, que se deve à interação gravitacional do carro. Então, para a gente responder a letra ele quer que a gente desenhe um diagrama de corpo livre. A gente vai representar então o carro como um ponto, na verdade, um pequeno círculo preto aqui, e vamos representar todas as forças que estão atuando sobre ele, tá? Ah, a força-peso, a gente pode partir daí, ela é uma força vertical para baixo, tá? Aqui é a força-peso. Além da força-peso, a gente tem a força de tração, devido ao cabo, né? Que tá no ângulo mais ou menos assim. Tá? Não vou colocar em proporção, não, até porque eu nem calculei, né? Eu vou representar por T a tensão no cabo. E temos ainda a força normal, que é perpendicular à superfície. Temos ainda a força normal. Tá aqui. Também aqui não vou me ater muito à representação. Tá? Então tem a força normal. Esse problema a gente tem três direções distintas, né? A direção da tração, da normal e do peso. A gente pode determinar aqui um sistema de coordenadas. A priori, se a gente adotar como eixo coordenado qualquer uma das direções dos três vetores, a gente vai ter um ganho. Mas de qualquer forma, os outros dois vetores a gente tem que representar de alguma outra forma, né? A gente tem que decompô-los. Nesses problemas que a gente tem rampas, é bastante usual utilizar o sistema de coordenadas que vai tomar a orientação da rampa, né? Então seria algo nesse sentido aqui. A gente tem um eixo aqui e um outro eixo perpendicular, tá certo? Então vamos adotar esse sistema. Então aqui na direção da normal, já que ela é perpendicular ao sentido é perpendicular à superfície, né? Então a gente vai ter um eixo aqui. E aqui, perpendicular a isso, aqui eu não vou conseguir fazer com ângulo de 90 graus, mas enfim, a gente vai ter um outro eixo aqui, né? Outro eixo horizontal, não, um outro eixo aqui. Então, vamos dizer que aqui eu tenho o eixo X e aqui um eixo Y. Que a gente pode projetar então as forças na direção de X e na direção de Y. A gente tem que definir agora os ângulos, né? A gente tem que definir os ângulos. A gente sabe que esse ângulo aqui é de 25 graus, certo? O ângulo com a horizontal é de 25 graus.
Então, se eu olhar para esse triângulo retângulo, para esse triângulo retângulo que eu consigo fazer aqui, tá certo? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, não sei que a força-peso é vertical, então aqui eu tenho o complementar de 25, né? Então, para inteirar 90 graus, eu preciso de 60 graus aqui, 65 graus, aliás. Então, aqui eu tenho um ângulo de 65 graus. Se esse ângulo é de 65 graus, aqui com a direção vertical eu tenho o próprio 25 graus, né? Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 25 graus. Aqui na representação já colocou 31 graus entre o sentido de um eixo e a direção da tração. Então aqui eu tenho um ângulo de 31 graus. Tá, então aí a gente definir os ângulos e as forças. Então um diagrama de forças, deixa eu até apagar isso daqui para ficar mais claro. O diagrama de forças seria algo desse jeito. Aqui eu tenho então os eixos coordenados, já estabeleci uma representação, né? E tenho as três forças que estão atuando. Tá, mas para esse sistema ser útil para mim, é interessante que eu determine as projeções, né? As projeções desses vetores. Eu vou colocar essas projeções em pontilhado, só para distinguir dos vetores originais. Então, da mesma forma que eu tenho a força-peso aqui, eu vou ter a projeção da força-peso na direção y, tá aqui, e tem a projeção dessa mesma força na direção x. Notem que a componente peso na direção y ela é um componente negativo, né? Está no sentido contrário do eixo, e na direção x também é um componente negativo. Vou fazer a mesma coisa para a tração. Eu vou obter a projeção na direção x da tração, tá aqui, e tem a projeção na direção y. Então essas são as duas projeções. A normal não é necessário projetá-la porque ela já tá na direção de um dos eixos. Tá, então essas são as projeções. Eu só vamos representar aqui para deixar claro. Aqui então tem a componente TY, esse aqui é o componente TX, esse aqui é o componente PX e esse daqui o PY, né? Esse outro aqui é o PY. Tá, e a gente... Tá, a primeira questão então era basicamente isso. Tá? Uma vez que eu represento essas projeções, eu não preciso dos vetores originais mais. Então vou só traçar eles aqui para dizer que quando eu tenho os componentes eu não preciso deles. Tá? Então a letra A seria algo nesse sentido. Na letra B, ele pede para achar a tensão no cabo. Então ele quer saber qual é o módulo dessa tensão. Que é um vetor, a orientação a gente já tem, ela faz 31 graus com o sentido do eixo x, então a gente só precisa determinar o módulo dessa tensão. Tá, e aí a gente precisa então de saber que a soma de todas as forças tem que dar igual a zero, é um problema de equilíbrio. E a gente tem isso, a soma vetorial, né? Vai dar igual a zero, a gente pode fazer isso para cada um dos eixos. Então a gente tem a soma das forças na direção x igual a zero e a soma das forças na direção y igual a zero também. Então essa aqui não é nada mais do que a lei da inércia. O sistema de referencial inercial, se a soma das forças é igual a zero, então a resultante é igual a zero. Tá, então vamos trabalhar isso em separado. Então vamos trabalhar primeiro no eixo x. Tá, no eixo x eu tenho a componente tx na direção positiva e tenho a componente px na direção negativa. Então, tx mais px é igual a zero. Tá? Na verdade, vamos dizer que esses... não, vamos deixar assim mesmo. Tá tranquilo. Tá. A tx, quanto vai valer a tx? A componente tx vai ser
a própria tensão vezes o cosseno do ângulo de 31 graus, né? Vezes o cosseno de 31 graus, uma vez que é o cateto adjacente. A Px ela é negativa, então vou colocar um sinal aqui, menos o peso, eu não vou substituir o peso agora, vou colocar só em termos do peso mesmo, vezes o cosseno, vezes o seno do ângulo de 25 graus. Né? Eu estou com o cateto oposto, então é a função seno. Seno de 25 graus. Então isso aqui dá igual a zero. Então, isolando a tensão vai ser peso vezes o seno de 25 graus dividido pelo cosseno de 31 graus. Se eu quiser obter esse valor numericamente, então vamos fazer esse cálculo. Tá, vou fazer esse cálculo aqui numa calculadora. Bem, aqui eu tenho que a massa, né, para calcular o peso, a massa é de 1.130 kg. A aceleração da gravidade, vamos considerar 9,81. Eu vou multiplicar pela função seno, aqui nesse programa, no Octave, representa por sin, de 25 graus. Só para conferir, eu acredito que aqui os ângulos estão em radianos, então eu vou calcular o seno de 90 graus, que deveria dar igual a 1, né? Na verdade, isso aqui vai ter que ser o seno de π dividido por 2. Realmente, ele está representando em radianos. Então, tem que transformar o ângulo de graus para radianos. Então, vai ser 1.130, que é a massa, vezes 9,81, que é a gravidade, vezes o seno. Aqui eu vou pegar, para transformar de graus para radianos, eu tenho que pegar o valor em graus, multiplicar por π e dividir por 180. Agora eu vou dividir isso pelo cosseno de 31 graus, que é 31, transformando para radianos, vou ter que multiplicar por π e dividir por 180. Fazendo esse cálculo, a gente tem aproximadamente, deixa eu só ver se esse resultado é exato ou não. Então, é aproximado, né? Então, deixa eu voltar lá. Vamos colocar esse resultado aproximado mesmo. Então, ele é aproximadamente 5.465,5 newtons. A tração, então, ela é aproximadamente 5.465,5 newtons. Poderia parecer um valor muito grande, mas não é. Se você pensar que se a massa é de 1.130 kg, então isso significa que o peso é de 11.300, aproximadamente, né, 11.300 kg. Então não é nada demais. Não é nada demais. Então essa é a letra B. Beleza. Aí na letra C, ele procura saber, aliás, letra C, ele procura saber com que intensidade a superfície da rampa empurra o carro. Em outras palavras, ele procura a força normal, né? Aí, para resolver esse problema, eu vou precisar então do eixo Y, né? Então, a soma das forças no eixo Y tem que ser igual a zero, ou seja, a normal mais a componente TY, né, que está na direção Y, mais a componente PY, isso aqui é igual a zero. A normal, que eu quero saber, eu não conheço, a TY ela é positiva, né, ela está aqui acima do eixo, então ela vai ser a própria tensão, como ela é o cateto oposto, ela vai ser dada pela função seno, vezes seno de 31 graus, mais a PY, na verdade a PY é negativa, né? Ela está aqui para baixo, ela é negativa, então vai ser menos o peso multiplicado, agora é o cateto adjacente aos 25 graus, então vai ser o cosseno de 25 graus. Então isso aqui tudo dá zero. Isso aqui tudo dá zero. Ou seja, a normal vai ser igual
Vou substituir pela expressão da tração sem aproximar, tá? Então vai ser igual a... Vou colocar isso aqui primeiro. Vai ficar então o peso vezes o cosseno de 25 graus. Na verdade, eu vou poder colocar o peso em evidência. Então, eu já vou colocar o peso em evidência. Ele vai aparecer nos dois termos. Cosseno de 25 graus. E agora, da tração, né? A tração substituir por peso multiplicado pelo seno de 25 graus. O sinal apareceu porque eu passei para o outro lado da equação, né? E em cima tem o seno dividido pelo cosseno, vai dar a tangente de 31 graus. A tangente de 31 graus. Beleza, agora é só substituir os valores e a gente consegue obter a normal. A normal, então, ela é igual... Vamos fazer esse cálculo. Vou pegar mais uma vez a calculadora. O peso, mais uma vez, é 1.130 multiplicado por 9,81, que é a gravidade. Eu vou multiplicar tudo isso pelo cosseno de 25 graus. Então, cosseno de 25 vezes π dividido por 180, transformei para radianos, menos o seno de 25 graus, que eu tenho que multiplicar por π e dividir por 180. E vou multiplicar ainda, mais uma vez, pela tangente, agora de 31 graus, que também é multiplicado por π dividido por 180. Tem mais um parêntese. Isso deu 7.231,8 aproximadamente. Então, a normal é aproximadamente 7.231,8 newtons. Só vamos verificar se esse resultado faz sentido. Deixa eu ver. Se a gente... O peso, né, ele é aproximadamente uns 11.000 newtons, está puxando aqui para baixo, né, 11.300. 11.300 aproximadamente. Esses 11.300 estão sendo equilibrados em uma parte por uma componente da normal e por uma parte da tensão. Ou melhor, vamos pensar em termos dos eixos que eu tenho aqui, né? Esse peso de 11.300, parte dele está puxando aqui para baixo na direção normal à superfície, né, o PY. Então, a normal para equilibrar ela tem que ter um valor menor do que 11.000. Deu menor do que 11.000, 7.231. Pelo menos assim, qualitativamente a gente não consegue observar nada de errado, né? E a tensão, aliás, a tensão 5.465. Bem, aparentemente está tudo correto.